Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Na verdade, é uma alegria estar aqui com vocês hoje, fechando esse ciclo de lives. Eu vou brevemente contar para vocês como que foi esse trabalho. Ainda no primeiro semestre, antes das férias, a gente fez um encontro com o Christian Dunker, com toda a comunidade, para pensar na questão psíquica, né, e a pandemia. E a gente viu que era um formato muito potente para unir a comunidade frente a um tema tão novo para todos nós. Por isso que depois das férias, a gente continuou com esse formato, agora falando de maneira mais específica para os ciclos que a gente tem na escola. Então, primeiro a gente recebeu a Bianca Stock, que falou para as famílias de ensino fundamental 1 sobre a criança de segunda infância e a pandemia. Depois recebemos a Juliana Davini, que falou um pouco das questões de sofrimento psíquico na adolescência e o agravamento dessa situação na pandemia. Ontem recebemos a Marisa Vasconcelos Ferreira, que falou sobre o brincar, a experiência e esse novo contexto para as crianças pequenas de educação infantil. E essa noite, com muita felicidade, a gente recebe o Daniel Buarque. A live do ensino médio, ela tem um formato propositalmente diferente do que as dos outros ciclos. A gente optou, no caso do ensino médio, ao invés de fazer uma live que a gente falasse sobre a faixa etária, a gente quis fazer uma live com a faixa etária, né? A gente pensou muito que essa escola defende bastante que a formação do aluno, ela precisa ser ampla, precisa ser forte, precisa ser potente. E que muito desse trabalho acontece na reflexão, na troca, na interação, na experiência, na informação. Então, a gente achou que era um momento importante de pensar o contexto que estamos vivendo, principalmente com esses alunos que estão aí perto das provas externas. A gente sabe que hoje os vestibulares, as provas de ingresso, Enem, eles esperam dos alunos uma posição reflexiva acerca dos temas da atualidade. Então, a gente achou que era um momento importante de subsidiá-los nesse sentido, com mais uma experiência para além de tudo que eles já têm com os professores na escola. Então, daí surgiu o desejo de convidar o Daniel. Vou apresentar o Daniel para vocês. O Daniel, ele é doutorando em Relações Internacionais pela King's College London. Ele é jornalista, escritor e colunista da Rádio CBN. Ele fez mestrado na mesma instituição e é autor do livro Brasil, um país do presente, a imagem internacional do país do futuro, entre outros. E a conversa de hoje vai ser com ele. Então, antes da gente começar, queria só destacar o que eu já mandei aqui no chat. Então, quem desejar fazer perguntas para o Daniel, ele vai ter uma fala de abertura e depois a gente vai abrir para perguntas. Por favor, mande pelo chat. E os alunos presentes do ensino médio que quiserem um certificado de participação, preencham o formulário que isso vai ser encaminhado para vocês. Tá bom? É isso. Daniel, muito obrigada, seja muito bem-vindo, a comunidade é sua. Olá, boa noite. Começar agradecendo pelo convite, é muito bom estar aqui, é muito bom poder falar sobre esse tema e poder ter esse encontro mesmo que virtual, que permite que a gente fale um pouco sobre a situação do Brasil e do mundo. A ideia dessa live, dessa conversa hoje, era falar sobre o Brasil e o mundo na transformação pela pandemia. Então, é um tema um tanto amplo, eu acabei dividindo essa apresentação em quatro pontos centrais, acabando com um quinto ponto, que é tentando pensar um pouco mais para o futuro. Então, eu vou começar falando um pouco do Brasil hoje, para depois falar um pouco sobre como a gente chegou aqui, depois como está o mundo, como o mundo chegou na situação que estava até começo do ano, e depois como a pandemia está transformando tudo. E todos esses pontos têm lados diferentes, visões diferentes sobre cada uma dessas situações, mas eu vou tentar dar um panorama mais amplo para a gente poder ter cada um poder se colocar dentro do que entende melhor do que está acontecendo no país e no mundo. Então, começando pelo Brasil,
O principal ponto para a gente entender o Brasil hoje é que o Brasil está vendo o seu papel global se derreter. Hoje pela manhã, coincidentemente no dia da apresentação, o Brasil e os temas ligados ao coronavírus foram os temas centrais de dois dos mais importantes podcasts de jornalismo no mundo. O The Daily, do New York Times, e o Take, da Al Jazeera. Os dois começaram hoje o dia perguntando o que deu errado no Brasil, especificamente no Brasil, dentro desse contexto de novo coronavírus. E a resposta dos dois é que o problema que está acontecendo no Brasil hoje é o governo que, com Bolsonaro, está sendo visto do lado de fora como sendo um dos governos mais incompetentes no combate à pandemia. Isso é uma questão que não está muito ligada necessariamente à ideologia, não está ligada a alinhamento político, está ligada a nada, é como isso está sendo retratado fora. O New York Times, especificamente, trata a mudança da percepção no Brasil como resultado direto dos erros do governo, dizendo que o governo minimizou a pandemia, que não levou a sério a ameaça, que tentou reduzir as políticas de isolamento. Enquanto tudo isso acontecia com a postura oficial do governo, o coronavírus no Brasil já matou mais de 60 mil pessoas. E isso é colocado muito fortemente em contraste com o que o jornal americano, que eu estou citando, chama de sucessos do passado do Brasil. De forma geral, em vários assuntos, mas especificamente em questões de saúde. O que ele fala é que quando era para salvar vida, o Brasil era muito competente. E aí fala especificamente no caso da AIDS do passado, o Brasil foi um dos primeiros países do mundo a ter uma política muito competente de distribuição de remédios e proteção das pessoas atingidas, do combate à dengue, do combate ao Zika, que foi algo que pegou mal para o Brasil, porque o Brasil foi o epicentro do problema, mas que o Brasil demonstrou uma política de conseguir lutar contra a doença. E o principal exemplo de sucesso do Brasil em questões de saúde no mundo todo é a questão dos medicamentos genéricos, que é visto no mundo como um grande exemplo do Brasil na questão de proteção à saúde da população. E isso era uma imagem muito positiva, que fazia parte de um longo processo que vinha desde a redemocratização do Brasil. O país vinha melhorando sua imagem muito desde o fim da ditadura. Entre os anos 90 e os anos 2000, o Brasil se colocou como uma nação que estava cada vez mais estável, com a economia cada vez melhor, cada vez mais forte. Esse ponto é muito importante. A estabilização da economia, 94, o Plano Real, é visto como um momento em que o Brasil começa a ser levado muito mais a sério pelo resto do mundo. O governo Fernando Henrique foi um governo muito respeitado pelos outros países. E a eleição de Lula teve um ponto muito importante também, porque foi o momento em que o PT, que era visto como ameaça por setores mais tradicionais, começou a ter uma política econômica mais ligada ao que o mercado queria, e isso começou a ter uma aceitação muito maior. Então, a gente teve, naquele momento ali, virada dos anos 90 para os anos 2000, uma situação na qual o Brasil mostrava ter estabilidade política, com transição democrática entre governos de partidos diferentes, e uma estabilidade econômica sem precedentes, com fim de inflação, manutenção de controle de dívida e de estabilidade, que estava sendo muito bom para como o país era visto no resto do mundo. E aí, para completar esse pacote de coisas positivas que estavam acontecendo, veio o famoso boom das commodities. Com o crescimento exponencial da China, cresceu muito a demanda por produtos produzidos no Brasil, e a economia do Brasil começou a se beneficiar disso, crescendo de forma impressionante, e o país passou a bombar no resto do mundo, ser chamado de bola da vez. E o principal símbolo disso foi a famosa capa da revista The Economist, que é uma das principais publicações do mundo, que mostrava o Cristo Redentor decolando como se fosse um foguete, dizendo o Brasil takes off, que era o Brasil está decolando. Então, a gente tinha um contexto histórico recente, mas muito positivo para o país. Essa narrativa internacional sobre o Brasil na virada da primeira década era muito de ascensão. Uma das coisas que se falava era que o Brasil tinha chegado ao prometido futuro, né? Que tinha a frase, o título do livro do Stefan Zweig, que é muito famoso, que é Brasil, País do Futuro, e que é algo que sempre marcou a imagem do país. Sempre se falou muito que o Brasil, a frase era transformada em Brasil, o país do futuro, e que sempre vai ser o país do futuro. Só que nessa época, no começo dos anos, na década de 2000, isso começou a mudar muito. E um dos exemplos muito fortes disso foi quando Barack Obama, que era presidente dos Estados Unidos, quando veio ao Brasil, falou: o Brasil chegou ao futuro, e o futuro é agora. Então, era uma época de muito otimismo, de coisa muito positiva para o Brasil. Como foi apresentado, até o título do meu livro, que fala sobre a imagem do Brasil, fala sobre o Brasil, país do presente, tentando quebrar um pouco essa ideia, porque era o que se percebia fora. Fora, o Brasil estava
estava sendo visto com muita euforia e de forma muito positiva. Só que tudo isso mudou, e mudou para muito pior. E essa piora que a gente está vendo hoje começou a imagem do Brasil se deteriorou muito a partir de 2019. Isso veio especialmente com a questão do desmatamento da Amazônia. O Brasil, historicamente, vinha construindo uma imagem de liderança na questão ambiental, e o aumento do desmatamento da Amazônia e uma postura do governo de tentar minimizar o problema pegou muito mal para a imagem do Brasil, levou a críticas de governos, levou a campanhas de boicote de produtos brasileiros no exterior, e foi muito ruim para o país. Mas esse ano que a gente está vendo é quase sem precedentes. A pandemia do coronavírus criou uma situação que é sem precedentes. Eu nunca vi isso, e tudo que eu já estudei sobre a imagem do Brasil, nunca percebi nada assim. A pandemia fez com que o Brasil virasse uma piada mundial, visto como um governo que não leva a sério um problema que preocupa o planeta todo. O mundo está todo tentando lidar com a doença, e o governo brasileiro está minimizando. O presidente chamou a Covid de gripezinha, abraçou um remédio, que é a cloroquina, que não tem comprovação de funcionamento. E, como destaca a reportagem do New York Times que eu mencionei de hoje de manhã, Bolsonaro não voltou atrás. Ele foi muito consistente em defender que se deve colocar a economia à frente do combate à doença, e isso, para quem vê de fora, é muito mal visto. Isso está pegando muito mal, e é isso que está sendo visto como o que deu errado para o país que está se tornando epicentro da doença. O país ficou semanas sem o ministro da Saúde, ficou semanas sem uma política formal nacionalizada de combate à doença. Então, o Brasil passa a ser visto no resto do mundo como menos sério. A gente não foi incluído na lista de países que a Europa vai aceitar receber visitante, então a gente está excluído disso. E o próprio Trump, que é o principal aliado do Bolsonaro no mundo, citou o Brasil como exemplo de má administração da crise. Tudo isso, no longo prazo, pode afetar a capacidade do Brasil de ser reconhecido, pode afetar negócios do Brasil, pode afetar a entrada de brasileiros em outros países, pode ter várias consequências muito negativas para o país. Então, eu começo com um retrato do que está acontecendo no Brasil hoje, que é muito, muito negativo e que mostra uma imagem que está se deteriorando, se derretendo. Agora, para entrar no segundo ponto, que está tudo muito ruim hoje, mas o que está acontecendo hoje não começou com a pandemia, e não começou nem com a eleição de Bolsonaro. Com Bolsonaro, o Brasil perdeu força, deixou de lado o papel de liderança ambiental, perdeu força internacional, mudou muito a imagem, mas mesmo antes dele, o Brasil já vinha perdendo força no resto do mundo. Essa imagem que eu falava que era tão boa do Brasil, o Brasil está decolando, o Brasil está bombando, o país é a bola da vez, começou a se desfazer em 2013. Ainda era governo Dilma, ainda era governo do PT, e foi um momento em que as coisas começaram a mudar na percepção internacional do Brasil e no papel que o Brasil podia ter no mundo. Desde os protestos de junho de 2013, as coisas começaram a desandar para o país. Foi naquele ponto, aqueles protestos na rua, pouco antes da Copa do Mundo, que o mundo começou a ver que aquela narrativa de ascensão, de que o Brasil estava decolando, não era tão certa, não era tão positiva quanto se via, a euforia talvez fosse exagerada, e o Brasil, na verdade, tinha muitos problemas pela frente. Isso levantou uma série de dúvidas sobre essa narrativa de ascensão, e as jornadas de junho, como ficou conhecido como ficaram conhecidas aquela série de protestos nas ruas no país todo, se tornaram o símbolo de que a ideia de que o Brasil estava em ascensão e sem problemas não era certa. Quem fala isso é o pesquisador chileno César Jiménez Martínez. Ele fez um doutorado dele sobre esses protestos em 2013 e ele narra exatamente como houve essa mudança, de que estava todo mundo vendo o Brasil muito bem e de repente começaram a se questionar, opa, como assim? O Brasil é um país que gosta tanto de futebol, está protestando contra a Copa, o Brasil é um país que está crescendo tanto, tem tanto problema social. Então começou a levantar dúvidas no mundo sobre que papel o Brasil podia ter nessa política internacional como um todo. E isso junto do contexto, como eu falei antes, que teria a Copa do Mundo em 2014 e Olimpíadas em 2016. Esses dois eventos, e começando pela Copa do Mundo em 2014, aumentaram, mas a Copa do Mundo aumentou muito a visibilidade do país. Esse tipo de evento global, ele atrai os olhos do mundo todo mundo quer ver os jogos, todo mundo quer ver a abertura, todo mundo quer ver o que acontece em torno do evento. Então, todo mundo presta atenção ao país sede e acaba vendo
reportagens que são positivas sobre as festas, sobre o que está acontecendo, mas a imprensa internacional acaba dando muita atenção ao entorno dos jogos, então acaba dando atenção à realidade do país, ao contexto e tudo mais. Então, quando o Brasil conquistou o direito de ser sede da Copa e das Olimpíadas, a ideia, e o próprio presidente Lula na época falava isso, era mostrar ao mundo um país moderno e em crescimento, era o Brasil sendo reconhecido como um grande país no mundo. Só que na Copa do Mundo, além do futebol e do vergonhoso 7-1, o que se viu muito foram os problemas sociais do país, viu-se a economia deixando de lado os anos de crescimento e viu-se o país todo se voltando em críticas ao governo. Então, pode-se dizer que o tiro saiu pela culatra. A ideia de mostrar o país no seu melhor momento não deu certo, porque aquele momento de 2014 já não era mais o melhor momento do país. Eu estudei isso na minha pesquisa de mestrado lá no King's, analisando a cobertura da imprensa internacional na Copa 2014, comparando com o que se falava em 1950, também na outra Copa, e o que eu vi muito claramente foi que a imprensa estrangeira focava só em estereótipos do Brasil e em problemas do país. Então, criava uma imagem mais negativa do que positiva. Então, só para mostrar como a gente chegou aqui, a gente está numa situação muito ruim, piorou nos últimos 2 anos, mas desde 2013 está ruim, começou a piorar. 2014 foi um período de problema por causa da Copa do Mundo, que acendeu um holofote sobre o país, ampliou sua visibilidade, mas mostrou mais problemas do que coisas boas e só piorou a imagem do Brasil. E no período pós-Copa, as coisas pioraram cada vez mais. E a imagem do Brasil foi piorando cada vez mais e a presença do Brasil no resto do mundo foi se deteriorando. Primeiro foram os relatos sobre a Copa depois da Copa. Houve quem falasse um legado desastroso da Copa do Mundo, com elefantes brancos, estádios caríssimos que nunca iam ser utilizados, relatos sobre gastos exagerados, corrupção, vários problemas que pioravam muito a imagem do Brasil, mesmo sendo depois da Copa do Mundo. E aí, em 2014, depois da Copa, também teve a eleição presidencial. A presidente Dilma Rousseff, que era muito criticada por conta da política econômica, foi reeleita. Isso não foi muito bem aceito por setores do mercado internacional, pessoas que lidam com a questão financeira e com esse lado de economia. Ela tentou acenar com a política que os mercados gostam mais, mas isso não foi totalmente aceito, não funcionou muito bem. E aí veio a crise, especialmente a crise econômica, a crise política, e então a imagem do Brasil foi piorando cada vez mais. A gente foi vendo a recessão, foi vendo todos os problemas ligados à economia e outros problemas paralelos que também deterioravam a imagem do Brasil. Vocês devem lembrar que teve, como eu mencionei antes, a propagação do vírus Zika, que virou uma coisa vista globalmente como um problema no Brasil. Teve o rompimento da barragem de Mariana, que levantou questionamentos sobre políticas ambientais do país, que ia piorar mais ainda depois com a questão de Brumadinho. Do lado da política, começou a discussão sobre impeachment, e isso fez o mundo todo ver a desorganização da política brasileira. As principais análises de quem olha o Brasil de fora e de quem lida com o Brasil é de que o sistema político do país é disfuncional, que não tem como funcionar, não tem como dar certo com tantos partidos, com pouco alinhamento ideológico, com favorecimento e troca de favores e compra de votos, tudo isso se destacando muito na percepção do Brasil fora e na posição do Brasil no mundo. E além da própria ideia de impeachment, que também não é uma coisa muito positiva para a imagem do país, mostra uma certa falta de seriedade da política brasileira, e que foi, na época dos protestos contra a presidente e a favor do impeachment, começaram a surgir manifestações apoiando a intervenção militar, que é algo que faz o país parecer uma piada, parece uma república de bananas, é algo que nunca é levado a sério pelo resto do mundo, um país que faz isso. Então, foi um processo, como eu estou falando, que teve várias questões que iam afetando a posição do país. Junto com essa, antes de chegar ao impeachment propriamente dito, veio a Olimpíada, né? Já tinha todo o debate, já tinha a primeira parte da votação do impeachment, mas ainda não estava todo resolvido, e teve as Olimpíadas. As Olimpíadas, dentro desse contexto, começaram com expectativa muito negativa, se falava muito das obras inacabadas, problemas do Rio de Janeiro, problemas de segurança, mas já tinha uma expectativa de festa. Por outro lado, para compensar todos esses problemas do país, o Brasil sempre teve uma imagem muito festiva, especialmente associada ao Rio de Janeiro. Então, tinha um pouco essa impressão de que a Olimpíada seria muito boa nesse sentido, de dar espaço para um lugar que é tão bom em organizar eventos e festas.
E quando começaram os jogos, o resultado até que foi muito bom nesse sentido. Não houve grandes problemas, o foco acabou ficando em cima da festa, da organização do evento, das disputas esportivas. Então, como tinha acontecido na Copa, esse lado acabou funcionando bem. Então, criou-se uma imagem minimamente positiva ali de ter conseguido funcionar tudo. O problema disso é que isso acabou reforçando o estereótipo do Brasil como país de festa. Em vez de acontecer como se falava lá quando o Brasil virou sede, ainda no governo Lula, que ia mostrar um país moderno, em crescimento, mostrou-se problemas e reforçou a ideia de que é um bom lugar para ir para festa, para poder ir para a praia e para poder encontrar pessoas e tudo mais. Então, acabou fazendo com que os índices que medem a percepção sobre o Brasil, todos mostrassem o Brasil perdendo posições, fazendo o país ser rebaixado a partir dali. E aí veio a confirmação do impeachment. A confirmação do impeachment, ao contrário do que pode se falar no debate no Brasil, ou de toda a discussão que há aqui, a saída de Dilma não foi vista fora como um golpe, mas todo o processo foi visto como uma artimanha política pouco legítima. Chegou a ser comparado com o infame jeitinho brasileiro. Não foi algo que foi elogiado, não foi algo que foi parabenizado, mas também não foi visto como golpe. Foi visto como parte dessa política disfuncional brasileira, e que acaba tendo um impacto negativo. É um país que tem 2 impeachments em tão pouco tempo, um país que não tem estabilidade para manter governos, e foi dada muita atenção também à votação na Câmara, que foi vista como um show de horrores, especialmente o voto do Bolsonaro em homenagem ao torturador. Mas, em contraposição a tudo isso, para não ser só notícia ruim, a saída de Dilma gerou alguma expectativa positiva em relação à economia. Esperava-se que o novo governo com Michel Temer pudesse levar adiante reformas econômicas que eram vistas como necessárias para o país. Então, apesar de ter tanto problema na imagem, apesar de ter tanto problema na forma como o Brasil lidava com os outros países, nesse começo de 2017 tinha alguma perspectiva de avanço do país. Isso acabou não se concretizando, os problemas políticos continuaram, e aí veio 2018, veio a campanha eleitoral, a eleição do Bolsonaro, e dentro dessa narrativa de questionamento da ascensão do Brasil, que começa em 2013, a gente vinha na ascensão do Brasil, 2013 começa a se questionar essa ascensão, 2018, com a eleição de Bolsonaro, consolida o fim da narrativa de ascensão. A narrativa que se vê fora do Brasil a partir de então é de uma guinada à extrema-direita, com um populista de imagem muito negativa e como um grito de desespero do Brasil com todos os problemas do país. 2018 fecha esse ciclo de piora da imagem do país, começa 2019 já com outros problemas que também afetam o país, e começa um período de reputação muito difícil, que levou a gente à situação em que a gente está agora com o coronavírus. Tudo isso é para dar o contexto do Brasil, e a partir de agora eu vou falar um pouco sobre como o mundo estava lidando com outros problemas, com a realidade geopolítica e como isso chegou à situação que estamos agora. Então, toda essa situação do Brasil, Copa do Mundo, Olimpíada, Bolsonaro, precisa ser visto dentro de um contexto de grandes turbulências no mundo todo. Enquanto o Brasil via o derretimento da imagem, o mundo passava por um processo político de grandes transformações. Desde o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos tinham se consolidado como única potência do mundo, mas os outros países passaram a valorizar muito mais o multilateralismo, que é a ideia de que precisa haver negociações, precisa haver instituições globais para todos os países serem representados, defenderem seus interesses e terem alguma voz internacional. Nesse período, depois da Guerra Fria, os Estados Unidos era a liderança mundial, mas as instituições do resto do mundo, como a ONU, a União Europeia, o grupo dos BRICS e vários outros grupos pelo mundo, tinham um papel muito importante na conexão entre os países e as potências em ascensão, ou pequenas potências, e países como China e Brasil, que apostavam nesses grupos e nessas instituições para tentar conseguir alguma vantagem internacional e conseguir se contrapor a essa força unilateral dos Estados Unidos. A ideia era que se o Brasil se juntasse com a China, com a Rússia e com a Índia nos BRIC, eles teriam como ter alguma voz a mais nessas negociações globais. Então, esse multilateralismo ia fazer um complemento a esse mundo unipolar. Era um mundo que só tinha uma potência, mas que todos os outros países teriam como manobrar em torno disso. E os americanos viam isso com naturalidade. O governo de Barack Obama chegou a defender as instituições internacionais, aceitava essas negociações. Então,
havia um certo equilíbrio do mundo nessa situação em que havia multipolaridade, multilateralismo e unipolaridade. Isso tudo estava equilibrado até 2008, quando o mundo todo passou a sofrer uma grande pressão por conta da crise financeira global. Naquele momento, botou em xeque tudo o que estava acontecendo de estabilidade no mundo e começou a levantar questionamentos sobre a ordem mundial e criar vários movimentos por mudança. Então, a partir de 2008, a gente viu uma recessão econômica que trouxe ainda uma crise de refugiados no mundo todo, que criou um sentimento crescente nos países desenvolvidos, especialmente, de xenofobia e nacionalismo, que acabavam crescendo e ganhando força porque a gente vivia um momento de crescimento das redes sociais. Então, a gente via um momento em que a tecnologia se aliava a um estresse por conta da economia e a preocupações nacionalistas que se davam por conta do contexto histórico e que levava a grandes mudanças, né? Apesar das redes sociais terem um papel muito importante na ligação das pessoas, e a gente está aqui agora falando graças a essa possibilidade, elas acabaram dando visibilidade e voz para grupos marginais que não teriam força política, mas que começaram a se consolidar, especialmente com o uso dessas redes sociais e muito pelo uso de divulgação de conteúdo um tanto xenófobo, nacionalista, de teoria da conspiração e de notícias falsas. Isso começou ali em 2008, um pouco mais devagar, mas se consolidou de vez e acabou trazendo a grande transformação em 2016, que foi a grande virada. 2016 começou com o Brexit, foi a decisão do Reino Unido de deixar a União Europeia, que foi uma votação surpreendente para todos os analistas, que ia contra todo aquele equilíbrio mundial de que eu falava mais cedo, e foi visto como uma rejeição dos ingleses à União Europeia e às instituições internacionais, mostrando uma nova postura que mostrava que no mundo todo podia ter movimentos nesse sentido. Surpreendeu muito todo mundo e apontou um rumo diferente para o mundo. Poucos meses depois, veio uma nova surpresa, que foi a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Trump representava uma rejeição a tudo que havia na política dos Estados Unidos e do mundo, a todo aquele equilíbrio de unipolaridade, permitindo multilateralismo, negociações, de respeito às instituições internacionais. Ele representava uma rejeição a tudo isso. O lema dele era America First, Estados Unidos em primeiro lugar, e mudava muito todo o equilíbrio dessa geopolítica internacional. A ordem mundial que vinha se construindo desde a Guerra Fria, com uma única potência e valorização do multilateralismo, começou a se quebrar e a perder força. E além do Brexit e de Trump, a gente passou a prestar atenção em vários outros líderes internacionais assim. Tem o caso do Viktor Orbán na Hungria, o Recep Erdogan na Turquia, o Duterte nas Filipinas. E em vários países do mundo, vários outros candidatos e partidos com postura nacionalista, quase isolacionista, com um olhar meio xenófobo para os outros países, começou a crescer, começou a ter força e começou a criar movimentos de direita e extrema-direita mais radicais no mundo todo. No Brasil, isso não foi diferente, foi representado pela eleição de Jair Bolsonaro, para colocar no contexto de que isso está ligado a tudo o que estava acontecendo no resto do mundo, não é um caso isolado do que acontece no Brasil. Então, desde 2016, a gente via os países começando a se isolar cada vez mais, rejeitando a globalização. Os Estados Unidos passaram a agir cada vez de forma mais unilateral, rompeu acordos internacionais, saiu do Acordo de Paris para a proteção do ambiente. Enquanto isso, a China, que era uma potência econômica cada vez mais forte, começou a ser vilanizada, começou a ser atacada como um dos problemas do mundo, e o multilateralismo que ela defendia ali com grupos como o BRICS ou com outros grupos assim, ou como o uso da própria ONU, acabou se enfraquecendo muito. Então, todo mundo vive um momento de transição muito estranho e muito difícil de caracterizar e de muitas transformações desde 2016. E esse processo vinha se consolidando fortemente agora nesse começo, nessa virada de 2019 para 2020, indicando que poderia se manter nesse rumo por algum tempo e que não se sabia exatamente qual seria o rumo no futuro. A gente vai ter eleição nos Estados Unidos mais tarde esse ano, existia uma perspectiva que Trump podia ganhar. No Brasil, se houvesse uma recuperação econômica, o governo apostava numa recuperação econômica que ia fortalecer ainda mais esse governo que está no poder agora. E todo esse era o contexto a que chegamos em 2020. E aí veio o novo coronavírus e mudou tudo de novo.
O grande tema é que está tudo em transformação o tempo todo. Então, veio a pandemia e virou tudo um tanto de cabeça para baixo. A partir da propagação da Covid-19, a gente vê a postura desses líderes nacionais que vinha se fortalecendo em vários países do mundo perder força. Os argumentos que levaram à mudança, que levaram a essa postura desses nacionalistas, começaram a se enfraquecer. A gente viu que é importante ter conexão entre os países, viu que é importante ter uma centralização de esforços na luta contra a doença, que não adianta cada país fazer por si só, que é preciso ter uma coordenação. Então, a pandemia vem para mudar e revalorizar um pouco a questão das instituições, do multilateralismo. Ainda está questionado, né? Trump está brigando com a OMS, então, mas o resto do mundo passou a valorizar mais essas instituições. Os líderes populistas que eu falava antes, como Boris Johnson no Reino Unido, Trump e Bolsonaro, viram que essas políticas de isolamento não funcionam, porque os países são atingidos pela doença e precisam se proteger de forma coordenada. E a gente está vendo que Trump está tendo a popularidade dele em queda nos Estados Unidos, e ele hoje corre sério risco de não ser reeleito. No Brasil, Bolsonaro virou exemplo mundial de negacionismo, que é muito ruim para o país. No Reino Unido, Boris Johnson começou com um discurso muito negacionista também. Ele dizia que não precisava ter isolamento, mas ele pegou a doença, ele sofreu com ela, e ele mudou completamente o discurso, e ele fechou o país todo, e ele acabou sendo visto como um exemplo de quem volta atrás e consegue acertar o passo dentro dessa política que talvez tenha uma chance maior de funcionar. A China, que foi o berço da doença, mas agiu rapidamente para superar a pandemia no seu território e passou a usar dessa posição dele para fazer o que ficou conhecido como diplomacia das máscaras, a tentativa de ajudar os outros países para se promover internacionalmente. A ideia é que, enquanto os Estados Unidos, isolados por conta da política de Trump, perdem protagonismo mundial, a China está tentando ocupar esse vácuo deixado na política internacional. Não que a China seja um país do bem, a China está só defendendo os interesses dela, como todos os países estão só defendendo seus próprios interesses. Essa é uma regra fundamental das relações internacionais, é que não existem amigos, existem interesses a serem defendidos. Não existe ninguém do bem, não existe ninguém do mal, nem a gente, nem ninguém contra a gente, está todo mundo defendendo o seu próprio interesse nas relações internacionais. Na política externa é natural e esperado que cada um busque defender seus próprios interesses. Então, nesse contexto, a gente seria de se esperar que a China ficasse fortalecida, que os Estados Unidos ficassem enfraquecidos e que tivessem uma reorganização da hierarquia global. Mas a gente está vendo muita tensão geopolítica enquanto isso. Nada disso é muito claro. A gente está vendo uma série de notícias mostrando os Estados Unidos tentando se sobrepor aos outros países para controlar a distribuição de remédios, para comprar laboratórios que pesquisam vacinas, está sendo chamado até de certa pirataria pela forma como está lidando com isso. Vários países rejeitam a ajuda da China com medo desse interesse chinês. O próprio Brasil tem sido um tanto reticente em aceitar a ajuda da China. Então, a gente está num momento de geopolítico um tanto crítico, porque ninguém sabe exatamente como lidar com a questão, porque tem várias desorganizações na ordem global ligadas ainda a uma pandemia que faz com que todo mundo esteja preocupado em proteger seus próprios cidadãos. Então, a gente chegou nesse ponto agora trazido por desorganização mundial, reestruturação das relações entre os países e uma pandemia que faz a gente questionar tudo que estava sendo construído. Isso é como a gente chega agora, complementando o quarto ponto. Então, eu falei do Brasil hoje, do Brasil como chegou até lá, do processo histórico do mundo desde a crise de 2008 e agora sobre a pandemia transformando tudo. E para encerrar essa fala, a grande questão agora é saber como vai ser daqui para frente. E isso é o trabalho mais difícil e talvez até impossível de se fazer, porque a grande certeza da pandemia é a incerteza, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, mas eu vou tentar apontar aqui alguns pontos que eu acho que são importantes para a gente pensar sobre eles, para poder pensar como o mundo vai ficar a partir de agora. Um dos pontos mais importantes é a eleição para presidente dos Estados Unidos, que ocorre em novembro. Se Donald Trump perder a eleição e os democratas voltarem ao poder com Joe Biden, os Estados Unidos podem mudar de postura e podem
fazer um pouco como aconteceu no Reino Unido, quando o Boris Johnson mudou de discurso. Então, pode voltar a ter uma postura de tolerar o multilateralismo e de ter uma postura de liderança global, em vez de querer romper com todo mundo. Então, a eleição dos Estados Unidos vai ser fundamental para saber como vai ficar a ordem global a partir desse momento de pandemia. No Brasil, a gente corre chegar ao fim da pandemia muito mais isolado política e economicamente. A ideia de que a gente é o epicentro da pandemia atrapalha a prática da economia, atrapalha o trânsito entre os países, pode deixar o Brasil muito sozinho no mundo e criar uma expectativa de isolamento. Tudo pode deixar o país com muito mais dificuldade de se colocar em política internacional. E a gente vê essa China tentando ter essa política mais proativa de contato com os outros países e tentar ajudar enquanto se promove internacionalmente, que a gente não tem como saber exatamente como vai acabar também. E tudo isso que eu estou falando pode mudar rapidamente de novo, porque se aparecer uma vacina amanhã ou daqui a um mês ou até o fim do ano, tudo muda e a crise vai se superar e pode voltar ao perfil que estava se construindo desde 2016. Então vai depender do tempo que vai levar até a pandemia ser superada. No caso do Brasil, ainda dá tempo de o Brasil mudar de ação e tentar mudar o discurso e tentar adotar uma postura diferente para se afastar dessa imagem de negação da pandemia. Mas, independente de todas as incertezas, o que é importante a gente perceber é que a pandemia começou, pelo menos nesse curto tempo até agora, e pode continuar mais para frente, a mudar as prioridades do mundo e fazendo as pessoas pensarem de forma diferente. As crises, assim, podem ajudar o mundo a retomar uma postura mais positiva na colaboração, no multilateralismo, na cooperação internacional. Tem um historiador, Walter Scheidel, que escreveu um livro que acaba de ser publicado aqui no Brasil, que chama Violência e a História da Desigualdade. E ele fala que as pandemias são um dos poucos eventos que, ao longo da história, tiveram o potencial de reduzir desigualdades. No passado, isso aconteceu porque a redução da população fazia com que a mão de obra fosse mais valorizada, isso voltando para a peste negra, por exemplo. No caso atual, é diferente. A ideia dele é que as pessoas passam a valorizar mais o papel do Estado, seja para dar ajuda financeira por conta da crise econômica, seja pela necessidade de valorizar o sistema de saúde, seja por valorizar a ciência e a pesquisa para tentar descobrir uma vacina, um remédio. Então, o Estado passa a ter um papel mais importante e pode levar ao fortalecimento de partidos e candidatos que têm uma postura menos liberal. Então, nesse movimento que veio desde 2016, tinha uma postura mais liberal, menos estatizante, mais contrária à presença do Estado na economia e tudo mais. E a pandemia faz com que a gente volte a uma situação em que a gente sabe que a gente depende mais do Estado, que pode levar a uma postura que vai tentar combater um pouco mais as desigualdades. Isso já está acontecendo um pouco nos Estados Unidos com Trump, a gente vê políticas de ajuda à população. Isso acontece no Brasil já, o próprio Bolsonaro hoje está defendendo políticas de ajuda financeira à população, que ele antes rejeitava muito. Então, há uma possibilidade de uma mudança de preferências políticas e uma reestruturação dos interesses das pessoas. Mas, de novo, a pandemia é um momento de grande incerteza. Se não houver um remédio ou vacina, ela vai afetar o mundo, vai matar milhares de pessoas, vai desestruturar a economia global, vai desestruturar a ordem internacional e vai ter resultados imprevisíveis. Então é isso. Espero não ter soado muito pessimista, mas é um momento ímpar que a gente está vivendo em termos de impacto de uma doença na vida das pessoas e na economia. E a gente tem um mundo com grandes desigualdades que precisa pensar uma forma de os países interagirem entre si e de construírem juntos uma resolução para um problema que não é um problema de um país só, é um problema do mundo todo e precisa ser resolvido de forma coletiva. A gente só precisa agora aguardar e torcer para uma saída rápida e positiva para essa crise global que atinge tão fortemente o Brasil hoje. Então é isso, eu encerro assim. Espero que tenha dado para ter uma noção boa aí ao longo desses 40 minutos sobre esse processo do Brasil no mundo, crises no mundo e como a pandemia está transformando tudo isso e abrindo um território novo que a gente não sabe exatamente no que vai resultar. É isso. Obrigado. Acabou. Nossa, obrigada a você, Daniel. Foi incrível esse contexto amplo que você trouxe do mundo, do Brasil, essa história que precisa ser tão bem entendida.
Eu vou passar para o Caio, porque o Caio, que é o orientador do ensino médio, que vai agora anfitriar as perguntas que a gente for recebendo, tá bom? Boa noite, Daniel, tudo bem? Está me ouvindo bem? Estou ouvindo, pode falar. Deverão vir chegando agora mais perguntas dos alunos. Eu queria que você começasse recuperando um pouco, você passou por isso, mas falasse um pouco mais, nessa opção Brasil se alinhando com os Estados Unidos nesses últimos anos, como o mundo, né, como a imprensa internacional tem visto essa aliança e o seu impacto econômico, né, na participação do Brasil economicamente. Explorasse um pouco mais isso pelos diferentes veículos que você acompanha. Em primeiro lugar, tem uma questão que parece um tanto estranho hoje o Brasil se aliar tão fortemente aos Estados Unidos, mas historicamente o Brasil sempre oscila entre uma postura mais próxima ou mais distante dos Estados Unidos e do resto do mundo. Então, essa aproximação não é tão estranha assim. O que é surpreendente é que o alinhamento do Brasil hoje não é necessariamente ao país Estados Unidos, mas é uma aliança muito próxima do líder americano hoje. E isso é uma questão que é muito problemática para relações internacionais, porque relações internacionais são relações entre Estados e fazem parte de política de Estado, não política de governo. Não se pensa, como eu falei antes, não tem amizade, tem interesse. Então, o fato de Bolsonaro admirar Trump e querer seguir Trump é uma coisa que, do ponto de vista de política externa, é problemático, porque, como eu falei, a gente vai ver uma eleição dos Estados Unidos esse ano que pode mudar o presidente. Se mudar o presidente, como vai ficar? O Brasil vai deixar de ser alinhado totalmente aos Estados Unidos? É difícil saber. O Joe Biden era o vice-presidente de Obama, que foi um presidente que teve uma relação muito próxima do Brasil, tem uma relação positiva com o Brasil, até o caso lá da espionagem, tinha uma relação muito próxima do Brasil. Então o Biden ele conhece a organização política do país e ele tem uma postura muito mais política, de fato, ao contrário do Trump, de querer levar em consideração as negociações e respeitar os contratos e respeitar tudo que vem sendo negociado. Então, tem esse contexto de que o Brasil se alinhou a um governo, não a um Estado, que pode ser problemático e que pode levar a transformações dependendo do que vai acontecer na eleição. E tem o problema de que hoje mesmo o presidente estava na discussão sobre o Mercosul, defendendo agora o Mercosul, que ele antes já ameaçou até sair, dependendo de quem fosse o presidente dos outros países. A gente comemorou no ano passado o avanço de um acordo comercial com a União Europeia, que seria importante para poder abrir o leque de opções de economia do Brasil. Mas esse acordo não foi tanto adiante, em parte porque os outros países estão questionando a postura do Brasil em relação à questão ambiental. Então, não se sabe se ele vai avançar ou não. O fundamental para o país seria abrir o máximo de opções possíveis. A gente hoje tem a China como principal parceiro comercial da gente, e ao mesmo tempo o governo critica a China. A China merece ser criticada por várias questões, a questão política deles é problemática, eles não são uma democracia, mas romper com eles ou brigar com eles tem impactos para a economia que vai afetar todos os brasileiros. Então, tem que saber como dosar a questão ideológica e de proximidade com o governo, com os interesses do Brasil. O Brasil não tem que defender seus próprios interesses, seja buscar desenvolvimento, seja buscar um maior comércio com o resto do mundo para poder vender produto do Brasil. E a melhor forma de fazer isso é tendo mais opções, não dependendo só dos Estados Unidos ou não dependendo só de um governo americano que, se não sair agora, pode sair daqui a 4 anos, ou pode sair um dia, e pode ser um problema para o Brasil ter se alinhado tanto a um governante. Porque na hora que entrar um outro, pode questionar e dizer, olha, mas como assim essa proximidade tão grande que não está alinhado com o interesse do Estado, estava alinhado só com o interesse político ali daquele governante. Então, esse alinhamento do Brasil tem essa série de problemas que precisam ser pensados e que o Brasil precisa pensar como quer se colocar no mundo e como quer ter relação com os outros países para poder definir sua relação com os Estados Unidos e com esses outros países. Ok, começaram a chegar algumas questões. A primeira que eu coloco para você diz o seguinte:
Você concorda com a ideia de que o século XXI só começa depois da pandemia? Essa fala da historiadora Lilian Schwartz. Não tenho certeza, porque, como eu falei, vai depender de quanto tempo isso vai durar. Porque se a gente vir uma vacina surgir nos próximos meses e resolver esse problema da pandemia, esses 6 meses de caos global podem ser rapidamente esquecidos. E aí a gente pode pensar que, em vez disso, o século começou na crise de 2008, que mudou essa postura política de tantos países do mundo, criou movimentos nacionalistas e xenófobos e levou os países a um isolamento maior. Então, vai depender de como vai ficar, porque, na verdade, a gente sempre, historiadores e analistas de política externa sempre gostam de pegar um evento e usar ele como representante, e até a crise, até agora, se falava muito no 11 de setembro ainda, como sendo um grande marco de ruptura, que criou o mundo não foi mais o mesmo a partir daquele momento. Então, de certa forma, podia-se dizer que ali começou o século XXI. Depois a gente tem essa questão da crise econômica, e agora tem a pandemia. É possível. Se a gente tiver 1 ou 2 anos de crise séria de saúde pública, com 1 milhão de mortos, com milhões de afetados no mundo todo, com uma crise econômica muito mais pesada, com recuo aí de, 5%, 10% da economia global, isso aqui pode ser um momento muito mais marcante do que qualquer outro e pode ser realmente um marco a partir do qual a história vai ser contada. Mas se a gente tiver uma vacina até o fim do ano, não sei se as pessoas vão assumir essa frase, essa palavra, essa expressão tão comum hoje do novo normal, ou se elas vão simplesmente voltar para o que era antes e esquecer que um dia teve coronavírus. É um momento de grande potencial de disrupção, mas é muito difícil dizer isso antes de ele acabar, porque a gente não sabe como ele vai acabar. Ótimo. Estão chegando questões, eu estou tentando dar uma agrupada. Eu vou começar por essa, porque ela pede uma opinião. Quando se comenta, ou quando se cita, que a China merece uma reciprocidade do que ela causou por negligência, então já tem uma afirmativa ali, junto com a OMS, qual é a sua opinião a partir da mídia internacional que analisam essa questão? Entre responsabilizar ou não e essa questão de reciprocidade na responsabilização. Essa questão é muito complicada porque é tentar responsabilizar um país pelo surgimento de uma doença quando isso pode acontecer em qualquer lugar. A China acaba sendo um ponto muito comum por isso acontecer porque tem uma população gigantesca, a maior população do mundo, e tem grandes cidades com milhares de pessoas muito próximas umas das outras e cria um ambiente muito propício a isso acontecer. Mas a identificação de um vírus novo e o combate a esse vírus é uma coisa muito complicada, porque no caso do Covid, por exemplo, as pessoas chegavam ao hospital com uma crise respiratória, uma pneumonia. O processo para descobrir que isso é uma doença nova, para poder combater, para poder informar, é um processo que é muito complexo e que, de certa forma, foi cumprido. Existem problemas, porque tem problemas, especialmente num país que é tão fechado quanto a China, e eu acho que o maior problema, no caso da China, mais do que negligência, é o fato de que é um país fechado para a informação. A gente até hoje não tem tanta certeza sobre os dados que eles têm de pessoas infectadas, de mortes e tudo mais. Então, todo esse processo tem que ser muito questionado. Ao mesmo tempo, eu acho que é muito complicado responsabilizar o país pela pandemia ter se espalhado pelo resto. A gente tinha notícia de que a pandemia estava acontecendo desde que ela começou a ser identificada de fato. A gente tinha informação sobre isso. A OMS tinha informação de que ela estava aparecendo. A OMS informou os países. Isso é uma crítica muito comum que Trump tem feito à China, de que a China é responsável, mas a OMS já mostrou que houve comunicação aos Estados Unidos de que havia um risco de pandemia que podia chegar ao resto do mundo. Então é preciso ter uma investigação e ter uma
um desenvolvimento de um entendimento de como isso chegou a acontecer. Até onde eu sei, não existe uma forma de responsabilizar a China pela pandemia, apesar de a doença ter surgido lá. A gente precisa lembrar que em 1908 a gente teve a famosa gripe espanhola, a influenza, que na verdade surgiu nos Estados Unidos, apesar do nome, e nunca se responsabilizou os Estados Unidos pelo surgimento daquela doença. É uma situação um tanto complicada, na qual a China tem que assumir sua responsabilidade, mas o resto do mundo também tem que assumir que minimizou e achou que nada ia acontecer. A gente pode lembrar que a doença chegou no Brasil do fim de fevereiro para o começo de março. Desde março a gente tem pessoas morrendo, e no carnaval os brasileiros estavam fazendo piada de coronavírus e saindo na rua com fantasias ligadas à doença, achando que era uma brincadeira. A gente mudou muito a interpretação de uma hora para outra, porque a gente viu que chegou aqui, mas naquela época, enquanto o Brasil ainda estava ignorando, a Itália já estava com muita gente morrendo. A Itália era o epicentro da doença naquela época. Então, houve uma negligência de todos os países em que a doença se propagou com força. Alguns países, como a Coreia do Sul, conseguiram agir um pouco mais eficientemente, a Singapura também, a Alemanha também, mas houve um problema provavelmente causado por esse enfraquecimento do multilateralismo. A gente vivia um momento em que o mundo não estava querendo conversar entre si. A própria OMS já estava enfraquecida. Então, esse enfraquecimento das relações multilaterais se mostrou dessa forma, com os países achando que era um problema dos outros, não um problema próprio, e não se preparando. Talvez possa ter havido alguma responsabilidade a mais da China, que pode aparecer mais para frente, então talvez haja uma responsabilização, mas a minha impressão é que todos os países achavam que a pandemia nunca ia chegar neles com a força que chegou. Como o Brasil não achava, os Estados Unidos não achavam, nenhum país da Europa achava, e ninguém se preparou de fato para a doença. Ótimo, Daniel. Eu vou tentar integrar 3 questões que talvez você consiga construir ali uma fala envolvendo as 3. Uma fala mais internamente, outra se volta mais para as alianças internacionais. As questões são: como que fica nossa balança comercial depois da pandemia, sabendo que a nossa imagem no exterior não está uma das melhores? O mercado vai conseguir se recuperar depois das oscilações que tiveram durante esse momento caótico? E aí a terceira, a geopolítica está se consumando de acordo com a evolução da economia mundial. Qual seria, na sua opinião, para o Brasil em relação às alianças internacionais? Acho que você falou um pouco dessa anteriormente, mas talvez dê para fazer uma costura. A questão da balança comercial é que o Brasil precisa ter mais opções. A gente não pode depender só dos Estados Unidos, e a gente não pode depender só da China também. A China é o principal parceiro hoje, a gente não pode romper com eles, não pode comprar briga, mas não é saudável para o Brasil depender tanto da China também. Então, aprovar um acordo comercial com a Europa é fundamental, fortalecer o Mercosul é muito importante, criar acordos com outros países, manter negociação com países do mundo árabe, que o Brasil é um grande exportador para o mundo árabe. A questão da balança do Brasil é ter o máximo de leque de opções possível para poder vender para mais países, e com isso tentar depender menos de um ou outro contato com outro país. Isso é problemático porque a gente tem outros problemas sem ser... A própria pandemia atrapalha isso. O fato de o Brasil ser epicentro da doença faz com que alguns acordos possam ser questionados, e por outros problemas, como eu falei antes, da questão ambiental. Né? A Europa questiona o problema da relação do Brasil com o ambiente na hora que vai fechar um acordo comercial. Os países árabes questionam a aliança do Brasil com o Trump e com Israel. As críticas à China fazem a China questionar que tipo de relação é essa que vai ter com a gente, que compra tudo de vocês, se vocês estão falando mal da gente. Então, talvez a postura para isso seja usar o termo diplomacia, se manter sem comprar briga e tentando manter alianças saudáveis com todos os países para tentar ter uma balança mais saudável. Sobre a recuperação do mercado, é algo que é muito complicado. Assim, as bolsas de valores já estão se recuperando, mas podem cair de uma hora para outra de novo. A gente não sabe como vai ficar a questão
de consumo das pessoas, de viagem das pessoas, tudo isso está em pausa. A gente não tem como saber como é que vai ficar enquanto não tiver uma percepção sobre como a doença vai lidar, como vai acabar a questão da doença. A Europa está reabrindo para turismo, mas será que as pessoas vão fazer turismo? Tem alguns argumentos de pessoas que estudam relação de economia com a pandemia, que é bem interessante para entender o que acontece no Brasil, porque a gente entrou nessa polarização política de pensar como uma dicotomia, de priorizar um ou outro, mas o ponto central é que a pandemia vai afetar a economia independente de qual seja a política. A economia do Brasil e dos Estados Unidos não está sofrendo só por política oficial de isolamento e de quarentena, de fechamento de negócios. As pessoas já iam parar de consumir, as pessoas já iam parar de sair de casa. Quem pode sair de casa não vai sair de casa, as pessoas querem se proteger. Eu lembro, a última vez que eu saí de casa de verdade, assim, antes da quarentena, foi no dia 16 de março. Eu tive uma aula, um seminário na USP, e eu moro em Santa Cecília, fui até a USP, voltei para casa, e fiquei muito impressionado, acho que era uma terça ou uma quarta-feira, eu fiquei muito impressionado como estava tudo vazio. E eu parei numa lanchonete para fazer um lanche, e eu fiquei conversando com o cara que era o dono da loja, ele dizendo, hoje eu não vendi nada. Estava tudo aberto, não tinha política de quarentena, mas já tinha gente morrendo no Brasil, então as pessoas já estavam com medo. Então, sem política de quarentena, a economia já estava afetada. Então, não é só uma questão de governo fechar e de não poder ter negócio, as pessoas vão mudar o seu comportamento enquanto elas verem uma incerteza tão grande pela frente. Quem puder economizar dinheiro vai economizar dinheiro, quem tiver que ganhar vai sair. Então, o posicionamento do mercado vai depender muito da pandemia. De novo, se demorar, se até o ano que vem a gente não tiver uma vacina, ou a população do mundo todo vai desistir, vai aceitar sacrificar 2% da população e dizer vamos aceitar a imunidade de rebanho, mesmo que morra todo mundo, ou a gente vai continuar com afrouxamento e fechamento, e sai menos, sai pouco, e todo mundo muito com medo de se desfazer de reserva e de consumir mais e tentando se controlar, pensando em como ter alguma previsão de futuro, porque é um momento de incerteza e é muito, muito normal que as pessoas tenham um comportamento mais de autoproteção num momento como esse. E o mercado vai sofrer com isso. O mercado vai sofrer com isso de qualquer forma. Então, sem uma definição para a doença, o mercado vai continuar sofrendo até ter uma definição para a doença. Daniel, nós estamos chegando no final. Eu acho que de questões, até o momento, foram as que chegaram. E eu não sei se Maria Cláudia quer colocar alguma coisa nesse fechamento. Eu já, antecipando, agradeço muito a sua fala, a sua presença. Eu acho que contribui muito. E, enfim, muito, muito obrigado pela presença e por esse momento aqui à noite. Eu agradeço, um prazer. Eu também, Daniel, só tenho a agradecer a sua fala ponderada, embasada. Acho que nesse momento é muito importante que os nossos alunos, que a nossa comunidade possa entender esse contexto amplo que estamos vivendo, porque sim, é importante para a formação deles, porque sim, é importante para a vida deles, e se é importante para a formação e para a vida deles, é nosso papel que a gente possa trazer essa reflexão. Então, te agradeço muito a presença de todos. A gente tem muitos alunos de ensino médio aqui com a gente hoje, que trouxeram perguntas muito interessantes, muito pertinentes. Então, que essas reflexões, essas discussões continuem nas aulas com os professores de vocês. Te agradeço muito, Daniel. Eu que agradeço, foi um prazer. E se quiser mandar mais perguntas depois por e-mail, se eu puder responder algumas, também pode me mandar. Tá ótimo. Tá bom, então. Muito obrigada. Boa noite a todos. Gente, boa depois, noite. Obrigado, gente. Essa live, como todas as outras, vai ficar gravada e disponível no aplicativo do colégio, caso vocês queiram rever ou outras famílias queiram assistir. Tá bom? Muito obrigada a todos. Boa noite. Tchau.